E aí, menino, você tá bem? E você, menina, você tá bem? Ah, eu tô sublime. Vamos começar o vídeo de hoje com ilustração, por quê? Porque eu gosto. Vamos lá, vamos supor que você está dentro de um carro bem da hora. Imagina um carro bem da hora que você gosta aí, ok? E você mesmo está dirigindo esse carro, concentradamente numa avenida. Até aí tudo bem. E então uma promoção passa bem do lado assim, ó. Você dirigindo e a promoção muito power chama a sua atenção. O que chamaria a minha atenção? Eu, Thaís Serafim. Big Mac a R$ 3. O olhinho cheio a brilhar na hora. Eu ia dar ré na hora. Eu ia desviar certamente o meu olhar. Então isso chamaria muito a minha atenção. Eu quero que você imagine algo que chamaria a sua atenção e desviaria o seu olhar. E então nessa que você está dirigindo e você tira a sua atenção para outra coisa, o que vai acontecer? Fala para mim. Exatamente, você vai bater o carro, tragédia à vista, algo ruim pode acontecer, um acidente pode acontecer, você pode mudar de pista, né? Então, algo ruim pode de fato acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Como assim, Thaís? Pedro não tinha carro, naquela época não tinha avenida, não tinha outdoor, não tinha Big Mac, não tinha nada disso. Do que você está falando? Eu tô falando de Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Narra uma história exatamente assim. Jesus, ele estava com seus discípulos, ele fala assim, ó, eu quero que vocês vão pro outro lado do mar. Até aí tudo bem. Ele falou, enquanto isso eu vou me despedir da multidão e eu vou subir no monte porque eu quero orar sozinho. Então ele se despediu da multidão, subiu no monte e foi orar. Quando deu 3 horas da manhã, ele foi se encontrar com seus discípulos no meio do mar. E os discípulos estavam apavorados porque o vento estava muito forte naquele dia e ninguém consegue ficar tranquilo em meio a uma tempestade, não é mesmo? Então Jesus foi até eles, porém Jesus não foi com outro barco. Ele foi andando sobre as águas. E então, quando os discípulos veem isso, eles acham que é um fantasma. E eles começam a gritar apavorado, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Então o Senhor Jesus fala assim, eu não temas, sou eu. Fiquem calma, fica tranquila aí. Fica de boa, sou eu, Jesus. Aí então Pedro fala assim, Jesus? Então se é o Senhor, me manda chegar até aí. Eu quero chegar até aí, até onde o Senhor está. E então Jesus fala, vem. E então ele vai, tira o pezinho dele de cima do barco assim e pá. Olhando fixamente para o Senhor Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas. Porém o vento forte vem e ele fica atemorizado, ele se enche de medo na hora, então ele começa a afundar. E nessa que ele começa a afundar, ele começa a se desesperar e começa a pedir ao Senhor Jesus que salve ele. Então Jesus vem, pega na mão dele e fala, homem de pequena fé, por que duvidastes? E os dois entram no barco. Como assim, Thais? O que você quer dizer? A ilustração que eu comecei é exatamente essa história. Se você tira os olhos daquilo que você está olhando fixamente, né? No caso do motorista, ele não pode tirar os olhos da pista. E você não pode tirar os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos do Senhor Jesus, as aflições, as circunstâncias, o vento ou a tempestade são as circunstâncias, as aflições, o dia mau, o dia ruim. É quando você acha que aquele dia não vai passar, que aquela situação não vai ter fim, né? Então você começa a se desesperar, porque o medo não é interior, são as coisas exteriores que fazem você ter medo. Porém o Senhor, ele sempre virá ao seu encontro. Mantenha os olhos nele. Enquanto Pedro mantinha os olhos no Senhor Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas então ele começou a dar valor para o vento forte. O que é o vento comparado a Jesus? Fala para mim. O que é a sua circunstância? O que é o que você tem passado comparado a Jesus? Comparado ao Deus Todo-Poderoso? Mantenha os olhos no Senhor Jesus. Ele é contigo, Ele vai te ajudar. Ele sempre virá com a sua destra fiel. Sempre virá ao seu encontro. Então aquiete-se. Mantenha calma, fique tranquilo, confie no Senhor. Mas por favor, mantenha os olhos nele, porque se você tirar os olhos de Jesus, o desânimo vem, a tristeza vem, o abatimento vem, a vontade de não fazer mais nada vem sobre você. Aquela vontade de não querer mais nem viver. Por quê? Porque começou a olhar para as circunstâncias, os problemas se tornaram maior do que o Deus que tu serve.
E então você começa a afundar, você começa a desanimar, a tristeza vem, o abatimento vem. Então eu quero te dizer nessa tarde, não tire os olhos de Jesus, confie no Senhor. Continue confiando no Senhor. Não tire os olhos dele, senão você vai começar a afundar. Amém? Confie no Senhor. E Jesus, ele está vivão. Amém? Um forte abraço e até breve.